E aí, moçada, tudo bem? Bom, hoje eu estou trazendo um tema aqui, um vídeo, né, de uma discussão um pouco mais empírica, um pouco mais prática, de um tema que os alunos pedem muito para que eu aborde aqui, porque é uma espécie de aproximação daquilo que, posteriormente, aqueles que desejarem podem encontrar aí no mercado de trabalho, especificamente no mercado de trabalho da perícia, que é a perícia contábil financeira, né, em ações revisionais, né, contratos, né, de financiamento, de empréstimo, diversos que passam por um processo, né, uma ação judicial de revisão. O que a gente vai discutir aqui se aplica tanto para a perícia judicial quanto para a extrajudicial, mas eu estou trazendo aqui num enfoque de uma ação judicial, tá? Então, basicamente, o cenário né, eu já vou apresentar os dados do caso, que fica mais fácil para a gente entender. Então, a gente tem lá o mutuário, no nosso caso aqui o João, que financiou no dia 10 de 12 de 2014 a compra de um veículo, um Fusion, características tais, novo, por R$ 65 mil para pagamento em 48 vezes, a uma taxa de 3% ao mês. Após a quitação do financiamento, ajuizou, em 20 de 4 de 2019, uma ação revisional contra a financeira, alegando que a taxa de juros praticada, né, no financiamento era muito superior à taxa média de mercado para a operação, requerendo a revisão do financiamento. A citação da ré ocorreu no dia 30 de 4 de 2019, alguns dias depois do ajuizamento. Na sentença, sucintamente, o juiz ele deferiu o pedido e condenou a financeira a revisar o financiamento pela taxa média de juros do Banco Central, sendo que eventuais diferenças serão corrigidas pelo INPC, além de acréscimo de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, né, que é essa data de 30 de 4 de 2019 ali. Você é o perito do processo. Apresente o cálculo composição na data de hoje, 21 de 9 de 2020, beleza? Bom, então o primeiro passo que a gente tem que dar aqui é calcular o financiamento tal qual ele foi amortizado lá pela financeira. Então a gente tem que montar o sistema de amortização, o sistema francês de amortização, ou como vocês também conhecem, o sistema Price de amortização, relacionado a esse contrato, tá? Então eu não preenchi nada aqui, vou deixar para a gente fazer junto, tá? Para que vocês vejam desde o início, né, como se daria a realização de um trabalho dessa natureza aqui. Então vamos lá. No momento zero é o momento do financiamento, tá? Então qual é o saldo do contrato no momento zero? É de R$ 65 mil, o valor, né, da operação. Claro que aqui eu estou desconsiderando o IOF, estou desconsiderando aquelas taxas administrativas, né, por simplicidade, mas caso fosse preciso incluir no financiamento, na nossa análise, seria bastante simples, tá? Mas eu estou trazendo a abordagem mais simples possível para que vocês consigam compreender. Muito bem, então, o primeiro passo que a gente tem que dar aqui é calcular a prestação para poder fazer o plano de amortização, tal qual esse contrato foi financiado e amortizado lá na nossa empresa financeira aqui, tá? Então, como que a gente calcula a prestação nesse caso aqui? Então, a gente vai pegar o capital, né? Eu vou deixar para multiplicar ele depois. Vai multiplicar por 1 mais a taxa, que no nosso caso aqui é a taxa do financiamento, que é 3%. Vejam que eu dei entrada aqui como decimal, 0,03, para facilitar o nosso trabalho, elevado a N. Qual que é o N no nosso caso aqui? O número de meses do financiamento, que é 48, tá? Então, tudo isso aqui multiplicado pela taxa, 0,03, beleza? Muito bem. Isso aqui é o numerador da nossa fração, tá? Tem o denominador. Tudo isso dividido por 1 mais a taxa elevado a N, beleza? Menos 1. Agora, isso daqui tudo, né, multiplicado pelo capital, tá? Tudo isso aqui multiplicado pelo capital. Então, qual é o nosso capital aqui? R$ 65 mil, tá? R$ 65 mil multiplicado por tudo isso que a gente acabou de calcular. Muito bem, então qual é o valor da nossa prestação mensal fixa, tá? O sistema francês de amortização ele tem uma prestação mensal fixa, R$ 2.572,56. Então ela vai se repetir por todo o financiamento até a prestação de número 48, beleza? Para quem gosta da HP12, né, eu emulei aqui ela. Então como que a gente calcularia isso aqui na HP12, tá?
Então, eu tenho lá o capital de 65 mil, que é o meu present value. Eu tenho a taxa de juros, que é 3%. Tenho o N, que é 48, quero PMT. 2.572,56, o exato valor que a gente encontrou aqui, beleza? Tudo bem. Então, como que eu calculo juros no sistema francês de amortização? Eu pego o capital e o saldo anterior, né, nesse caso aqui é o capital da primeira prestação, multiplico pela taxa, que dá R$ 1.950. A amortização nesse sistema de financiamento aqui, ele é igual à prestação menos o valor dos juros, beleza? E qual é o saldo contratual após o primeiro pagamento? Saldo anterior menos a amortização, porque é só a amortização que diminui o saldo do contrato. Feito isso aqui, basta eu arrastar até o final, o Excel vai preencher completamente para a gente todos os demais campos. Chegou aqui na última parcela, o saldo do contrato está zerado, significa que o plano de amortização está ok, tudo certinho. Beleza? Bom, mas esse aqui, ele foi o financiamento tal qual ocorreu lá com a financeira, né? No processo judicial, o juiz mandou revisar esse contrato por uma taxa de juros menor, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Tem que pegar e encontrar a taxa média de mercado do mês da operação, que nesse caso aqui foi, vamos ver, financiamento em 12 de 2014. A gente tem que encontrar a taxa média de financiamento dessa época aqui, 12 de 2014, e refazer todos os cálculos, encontrando a diferença entre o que foi pago e o que deveria ter sido pago, tá? Muito bem, então vejamos, eu já deixei aqui nessa abinha a taxa de juros, enfim, a taxa de juros histórica, né? Já deixei selecionado aqui, ó, dezembro de 2014. Qual era a taxa de juros para essa operação de financiamento de veículos por pessoas físicas? Era de 1,69% ao mês. Então, a gente precisa recalcular isso daqui, todo esse financiamento, agora com uma taxa de 1,69. Então, eu vou copiar aqui a minha fórmula da prestação, né? Só vou alterar o valor da taxa de juros. Ao invés de ser 0,03, vai ser 0,0169, tá? Aqui também 0,0169 e aqui também 0,0169. Beleza? Todos os demais dados se mantêm, não tem alteração nenhuma, tá? Então, deixa eu deixar destacadinho aqui numa outra cor, né, para ficar mais visual, deixar num cinzinho aqui, formato de moeda para ficar mais bonitinho. Muito bem, então essa prestação de 1987,68 é a prestação adequada para uma taxa de juros, né, do financiamento de 1,69% ao mês, tá? Bom, eu vou preencher aqui os demais campos, né? Valor dos juros, saldo anterior vezes a taxa, 0,0169, daria esse valor de juros, amortização, prestação recalculada menos a taxa de juros. Essa prestação aqui é fixa, não se altera. O saldo contratual vai ser saldo anterior menos amortização. Então, tudo isso aqui eu posso arrastar até o final para a gente ver se o nosso sistema de amortização está ok. Chegou no final com saldo zero, maravilha. Bom, então o que significa? Olha, eu tenho aqui a prestação que ele deveria pagar, que é essa prestação que eu vou deixar destacadinho em vermelho, tá? Em negrito, e a prestação que foi paga, de 2.572. Então aqui tem uma diferença entre o que ele pagou e o que deveria ter sido pago, que é exatamente, né, o que o autor pretendia com a propositura da ação. Então, a gente vai colocar aqui, ó, uma coluna de diferença cobrada a maior. Como que vai ser calculado isso aqui? A prestação paga menos a que ele deveria ter pago, tá? Então, mensalmente, ele pagou 584,87 a mais do que o devido, né, considerando que ele teve sucesso na ação judicial que ele ajuizou. Considerando que a nossa sentença indica que essas diferenças devem ser corrigidas pelo INPC, então eu já deixei o INPC aqui pronto, né, os valores históricos do INPC aqui, para a gente montar o nosso coeficiente e poder corrigir esses valores. Então, qual é o nosso primeiro mês aqui?
o nosso primeiro mês, considerando que o financiamento foi feito em 10/12 e o pagamento é feito um mês após, então a gente tem aqui a primeira prestação vencendo em janeiro de 2015, tá? Então, janeiro de 2015. Então, eu preciso corrigir um valor de janeiro de 2015 para a data de agora, que é setembro de 2020, né? Então, eu vou pegar a informação mais atual que eu tenho do INPC, que é, né, julho de 2020, que é a informação mais recente que eu tenho disponível. Então, isso aqui dividido por janeiro de 2015. Eu vou travar lá no de baixo, porque ela vai ser sempre a mesma, e eu vou simplesmente replicar isso aqui para todos os demais meses. Bom, então esse aqui é o coeficiente que eu vou empregar para fazer a correção monetária desses valores, tá? Então, coeficiente de janeiro de 2015 está aqui. Basta eu copiar para todo o resto do período. Qual que é o valor desses 584, né, reais que foram pagos em janeiro de 87 a mais, né, a maior do que deveria ter sido pago, posicionado hoje, em 21/9 de 2020. 587 vezes o coeficiente do INPC, beleza? Tá 759,99, basta eu corrigir todo o restante até o final. Beleza? Bom, então vejam aqui, em valores históricos, o que foi pago a mais pelo cliente foi 28 mil, né? E esses 28 mil trazidos para a data do laudo, que é 21/9 de 2020, equivalem a 31.821,40, beleza? Ah, esse aqui já é o valor final? Não, ainda não. Por quê? Porque falta aplicar os juros, né, conforme indicado na sentença. Juros a partir da citação até a data do laudo, que é hoje, 21/9. A data da citação, conforme está indicado aqui, ela ocorreu em 30/4 de 2019. Então, citação, 30/4 de 2019. Então, quantos dias se passaram aqui? Não precisa estar em moeda, né? 510 dias. Considerando que a taxa de juros legais ela é de 1% ao mês, então, né, claro, o nosso critério aqui é pro rata dia, né? Então, eu vou fazer a conversão dessa taxa, 0,01 dividido por 30. Então, isso daqui, aumentar o número de casas, dá esse coeficiente de juros por dia. Considerando a quantidade de dias que se passaram entre a data da citação e do laudo, 510, vou colocar aqui valor dos juros. Como que eu calculo isso? Taxa. Taxa de juros. Como que eu encontro a taxa de juros? A quantidade de dias vezes o coeficiente de juros diário, tá? Então, deixar isso aqui em percentual, isso dá 17% de juros, beleza? Então, agora sim, valor dos juros, como que eu calculo isso? Percentual vezes o valor corrigido, dá 5.409. Então, total da condenação, como que eu chego nesse valor? Valor dos juros mais montante corrigido, 37.231,04. Aqui no nosso exemplo, para simplificar, não tem honorários advocatícios, não tem custas. Se tivesse, a gente simplesmente incluiria aqui e facilmente chegaríamos no montante total devido, beleza? Bom, em termos simples, né, essa é a estrutura de cálculo de uma perícia de ação revisional, tá? Aqui, claro, não tem troca de sistema de amortização, é simplesmente a revisão da taxa de juros, mas o funcionamento geral, né, de uma perícia dessa natureza segue esses passos que a gente verificou aqui. Montar o plano de amortização conforme feito lá pela financeira, recalcular de acordo com os parâmetros definidos na sentença. Beleza, moçada? Bom, espero que esse vídeo ajude, tenha ficado, né, bastante esclarecedor, tenha ficado útil para vocês. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixe nos comentários. Alguma sugestão de vídeo, de tema para os próximos vídeos também, deixem nos comentários.
Peço que se inscrevam aí no canal, compartilhem com quem esse vídeo possa eventualmente ser interessante. E a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu, moçada. Bons estudos e até mais.